Olá, amigos da TV Cidade, estamos com mais um Saúde na TV. Hoje trazendo um médico por demais conhecido na região e principalmente em Caxias, o Dr. Rimon Aoli, que é um especialista na área de saúde mental, de cérebro e principalmente hoje de vícios digitais. Obrigado, doutor, pelo convite. É uma satisfação para nós receber um médico tão renomado e conhecido, né, com vasta experiência, e passar uns conhecimentos para quem nos assiste, né, na nossa TV e também nas nossas redes sociais, que utilizamos todas elas, né? Então, o seu oi inicial aqui na câmera 3, nossos telespectadores. Bom, uma boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, estou realmente lisonjeado de estar aqui na TV Cidade, na cidade, co-irmã aqui de Caxias, Farroupilha, né? E principalmente queria agradecer a ti, ao Glacier, pelo convite, e também pelo Wagner Barella, que fez a ponte desse encontro, né? E para mim é um prazer estar conversando sobre temas hoje tão relevantes, né? Muito. Por exemplo, como cérebro, como vícios digitais. E a pandemia agravou tudo isso, doutor? A pandemia, com certeza, a pandemia foi um marco, né? Eu acho que, claro que sempre houve uma procura muito grande, né, de atendimentos em psiquiatria e psicologia, né? Eu sou um pouco mais velho, vamos dizer assim, né? Então eu peguei um pouco mais de preconceito em relação aos psiquiatras e psicólogos há 40 anos atrás. A família evitava levar para... A família, claro, mas né? Mas hoje, realmente, pelo contrário, né? As pessoas até dizem, olha, eu estou me tratando, eu estou tomando medicação, eu vou no psicólogo, eu vou no psiquiatra. Eu acho que isso realmente se deve muito a nós também, da área de saúde mental, né? Em poder proporcionar conhecimentos, né? Porque hoje existe uma explosão da neuropsicociências, né? Quando eu comecei, por exemplo, o atendimento de psiquiatria, nós tínhamos 2 antidepressivos. Nossa. Hoje, em 30 anos, 40 anos, existe mais de 50 tipos de antidepressivos. Remédios para dependência química existem, né? Remédios para as pessoas que ficam incoerentes nos seus pensamentos. Quando eu comecei, tinha um remédio. Olha só. Hoje existe uma gama de medicação espetacular. Então eu digo que eu sou sempre um privilegiado. Sim, passou por várias fases aí. Passei por várias fases. Desse 2 remédio, hoje tem toda essa vasta leque de oferta. E o senhor me contava antes aqui que tem remédios que dão uma longa duração, o efeito? Hoje tem medicações, por exemplo, para esses pacientes que saem da realidade, que tem uma injeção que faz efeito durante o mês. Olha só. Por exemplo, tem 3 remédios assim hoje, né? E eu sei que o pessoal tem estudado medicações que vão fazer efeito durante 6 meses. 2 por ano e o cara tá... Quiçá vai ser uma por ano. Tem laboratórios, inclusive de brasileiros que trabalham na Europa. Um foi até meu contemporâneo de residência, que eu sei que eles são, o laboratório que ele trabalha está estudando uma medicação para 1 ano de efeito, para a pessoa manter o pensamento equilibrado, sair do pensamento mágico para o pensamento lógico. Isso é um avanço espetacular da psiquiatria, né? Olha só, né? Hoje a psiquiatria é inquestionavelmente uma das áreas mais em voga, até em função da pandemia, que houve um aumento de pessoas procurando atendimento. Claro que pessoas que têm recursos de ego, né? As pessoas, vamos dizer assim, mais fortes do ponto de vista de estrutura psíquica, conseguiram tocar a vida melhor do que aquelas pessoas mais frágeis, mais assustadas, mais desconfiadas ou mais depressivas. Que aí sim, essas, pelo mundo psíquico que já viviam antes da pandemia, né? Com a pandemia, com todo esse away que foi, né? Claro, o que está atrás disso tudo é o risco da morte. Sempre, é o medo da morte. É o medo da morte, que é algo que está no nosso inconsciente desde o nascimento. Que é uma defesa do ser humano. Que né? é uma defesa, que é uma das situações que a gente faz para vencer esse medo da dança da morte. Por exemplo, é o interesse pela arte, pela cultura, que é uma maneira de tentar entender a morte e tentar criar situações ou remédios, vamos dizer assim, ou terapias para vencer a morte. O que está atrás de todo esse busca tremenda pelo conhecimento é vencer a morte. Vencer a morte. Inquestionavelmente. A gente nota, assim, eu falando do pessoal da minha idade, que eu já passei dos 60 faz 10 anos, né? Pela nossa idade. Estamos juntos, né? E que quanto mais velho fica, mais se pensa na morte.
Porque eu acho que é uma, Sem assim, dúvida. uma aceitação, né? Sem dúvida. Aceitação. Sem dúvida. A gente tem que sempre assinar a nossa própria identidade, né? Tu pode encarar a velhice de uma forma integrada, escrevendo a nossa identidade, assinando a nossa identidade, ou de uma forma de desespero, né? E isso é conosco, porque na realidade a velhice não significa demência. Hoje existe, por exemplo, os novos velhos, né? Mick Jagger, Silvio Santos, Tá aí, Abílio Diniz, firme. são os novos velhos. Pessoas com mais de 80 anos tocando a vida de uma forma espetacular. Sim. Eu acho que nós temos duas questões hoje, que a sociedade tem que decidir. Ou nós vamos ter que decidir, ou é uma boa conha, ou é uma má conha. Ou nós vamos ser uns velhos caducos, ou uns coroas enxutos. Isso vai depender de nós. O Freud já disse, né, que a velhice, pelo princípio da causalidade psicanalítico, nós somos o que a gente viveu. Olha só. Isso que na época vivia pouco, né? Isso que na época vivia pouco. Hoje, realmente, pelo progresso fantástico da medicina, né? Por exemplo, pelas vacinas, né? Pela diminuição da mortalidade infantil e principalmente pela noção de cuidados. A evolução da medicina ajudou isso, né? Antigamente fumar era bacana, né? Era glamouroso, né? Eu ainda peguei essa época. Hoje, se alguém acender um cigarro aqui nessa sala fechada, vai ser cafona. Sim, né? sim, tá fora. Fica fora. Como comer carne gordurosa. Apesar de que também se sabe que pouco sal também não é bom para o corpo. Né? Por exemplo, a pessoa tem que ter uma estrutura física, tem que ter uma sustentação física. A pessoa tem que ter um capital físico. Porque se ela cai numa UTI, se não tiver um capital físico, fica difícil. Então as coisas estão mudando. Essa questão de ser muito magro também não é bem assim. Eu tenho visto cardiologistas, né? Eu tenho visto clínicos gerais que eles vêm depois dos congressos comentando isso. E da importância de uma estrutura física, de um capital físico. Inclusive, eu entrevistei um cardiologista há pouco tempo aqui, que ele foi num simpósio desses aí, bem grandes, né? E que veio dos Estados Unidos um estudo muito forte, que tinha que comer muita carne. Isso, exatamente. Que era bom para o coração, né? Sem dúvida. E até há pouco tempo era ruim, né? Claro que muita carne é a questão da ferritina, a questão de outras coisas, mas comer carne é fundamental. Os veganos que me desculpem, né? Mas a questão de proteínas, né? Que é importante para o corpo, né? Sim, tudo As coisas interessantes, a gente está um pouco mais tempo na área da medicina, vê como as coisas, entende? As pessoas reveem os seus conceitos em termos de tratamentos, né? E é assim é a vida, né? A vida é assim, tem avanços e tem recuos. Também na medicina, né? Até porque eu acho também, doutor, que essa informática, esses supercomputadores ajudaram muito, né? Muito. Nas comparações, na evolução do estudo, né? Muito. E eu, assim, por exemplo, quando era mais novo, tu tinha que ter o ginásio. Aí depois tinha que ter o científico e depois tinha que ter a faculdade. Hoje, quem não tem mestrado está fora, né? Hoje, só para te ter uma ideia, eu gosto muito do termo em inglês, que é o lifelong learning, que é um estudo para sempre, né? Vamos dizer assim, uma tradução mais simples assim. Pessoas que têm o terceiro grau, elas têm mais de 200% de ganhos de salário do que uma pessoa que não tem um terceiro grau. Uma pessoa que tem um terceiro grau, ela tem mais de 90% de chance de conseguir emprego do que uma pessoa que não tem um terceiro grau. Uma pessoa que sabe falar outras línguas tem outras chances de emprego. Então, tudo isso é muito bom para o cérebro, o conhecimento. Eu até tinha comentado contigo, quanto o cérebro, quanto a gente mais usa, menos se perde. Então, nós temos que investir em educação, em conhecimento. E para nós também. Entende? Isso, a gente tem que trabalhar. Se eu disser assim, o que é uma higiene mental hoje para o cérebro? Assim, de uma forma bem simples. Dormir relativamente bem, trabalhar relativamente bem e um lazer. Isso se chama a higiene mental. Todo médico tem que preconizar para os seus pacientes isso. Buscar a qualidade de vida. Do ponto de vista clínico, uma comida saudável, que é o que mantém a pessoa por muitos anos.
Por exemplo, comer ômega 3. Ômega 3 é muito bom, tem na sardinha, tem no atum, tem no salmão. Principalmente os ômega 3 de cadeia longa. Diferente desses que a gente muitas vezes vê nas farmácias, que não, a gente não sabe nem que cadeia que tem. Entende? Então, comer verduras de folhas verdes, né, são coisas importantes. A gente tem que investir muito em comida saudável, que é o que mantém a pessoa. E esses 3 aspectos, né? O lazer, um sono relativamente bom, um lazer relativamente bom e um trabalho relativamente bom. Claro que a gente sabe que não existe nada perfeito, que são as grandes questões humanas, os grandes limites humanos. Eu costumo brincar assim, o ideal é que eu fosse uma pessoa bastante rica, o ideal é que eu tivesse uma vida sexual, afetiva, maravilhosa, e que eu não tivesse nenhuma doença psicossomática. Mas isso não existe. Então, como é que a pessoa vai conviver com essas frustrações? Como é que eu vou conviver com uma resiliência, com empatia em relação a isso? Se a pessoa não consegue lidar bem com isso, entra no mundo das drogas, entra no mundo das depressões e entra no mundo das demências, que inquestionavelmente a gente tem que pensar, porque a gente tem que pensar, ou o Brasil vai ser um país do futebol, do carnaval e só, ou o Brasil vai ser um país do futebol, do carnaval, das depressões, das dependências químicas. Está muito grande hoje. E das demências e dos psicopatas. Né? Quando eu falo isso, eu acho que a gente tem, nós médicos do comportamento humano, a gente tem que começar a chamar os políticos para conversar mais. Eles fazem as leis. A gente tem que chamar os juízes mais. Porque às vezes eles têm um poder muito grande, né? A interpretação às vezes difere da nossa. Tem que chamar os advogados mais. Pessoas que fazem leis, pessoas que regem, como nós, como eu também preciso deles. E não existe isso. Tem uma corrente hoje na Europa dos psiquiatras e psicólogos que querem fazer congressos hoje psiquiátricos ou psicólogos, ou os dois juntos, junto com os políticos, junto com o pessoal da área jurídica. Porque é uma coisa desagregada. Eu vejo que o político fala, muitas vezes, não é o que eu penso de comportamento humano. Juízes, idem. Porque a gente fica muitas vezes, entende? Não é assim, mas a gente tem que se submeter. Mas a gente sabe que não é assim. Sim. Advogados também. Como eles devem pensar isso de nós? Então eu acho que tem que ter uma maior integração entre nós, da área do comportamento humano, e todas essas outras áreas afins. Porque senão vai ser uma coisa muito desagregada. Uma briga muito grande. Entre nós e os juízes, por exemplo. Os conflitos estão aí presentes. Né? Nossa, a gente recebe às vezes algumas coisas que não podemos falar. Agora aqui eu posso falar, ainda bem. Né? Infelizmente a gente vê assim, que parece que quem tem a chave do cofre compra aquele público que define o que devemos fazer. Mas esses são os que têm preço, né? Sem dúvida. E os que têm preço, às vezes, são aqueles que não tem nada a perder. Enquanto que o cidadão de bem fica assim tentando resolver as coisas num grupo muito pequeno, que nem o senhor falou, né? Isso. E o macro do grupo é aquele que define as leis que nós temos que seguir. Nós temos o Dr. Freud, de novo, ele comentava que um dos alimentos da alma humana é uma noção de justiça. Que a pessoa, o país, ou cidade, o local, que tenha uma noção de justiça externo e interno, isso é um alimento da alma. E a gente vê hoje que as coisas não estão bem assim. Muito diferente. Muito diferente. Então a noção de justiça é um marco, é um alimento da alma. Nós temos outros marcos, entende? Mas esse eu vejo que é um marco importante porque é um totem. Entende? É uma coisa da pessoa... Bom, se eu fizer isso, tem o pardal lá. Por que eu não passo pelo pardal a 120 por hora? Para não doer no bolso, né? É assim a vida, entende? São noções de justiça. Os pensadores mais antigos, né, sempre daqueles do tempo da Grécia, falavam que o ser humano é um ser primitivo, muito selvagem, mas a sociedade limita ele, né?
Só que quando a gente vê que a sociedade não tem limite, vira essa bagunça, né? Vira sem noção de justiça. Sem noção de justiça. Tu está falando dos grandes pensadores clássicos, né? Eu me lembro do Sócrates, que ele falou algo que eu reputo assim ser extremamente importante para a gente poder pensar, que o ser humano deveria estar grávido de ideias. Que bonito, né? Olha só. Grávido de ideias. Isso no século III antes de Cristo. E é interessante, se tu ler um pouco a história do Sócrates, a mãe dele era parteira. Olha só. E é um pouco assim, os requisitos do complexo de Édipo freudiano. Dali que o Freud se Por Freud, inspirou. provavelmente, né? Ele Freud. leu bastante esses autores, ele, Platão, Aristóteles, né? Que são realmente os grandes pensadores. Sim. E essa questão das ideias, eu acho algo fundamental. Por quê? Como é bom nós falarmos com as pessoas mais velhas. Isso é uma mercadoria escassa. A gente sabe que não existe uma velhice tranquila, como não existe uma juventude feliz. Ninguém não tem tempo um para o outro. Não O velho tem. até tem, né? Não, mas não tem nada assim feliz. É que nem eu falei das questões humanas. Sim, né? sim. Qualquer faixa etária tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. Hoje existe uma apologia da juventude, que eu não sei. Claro que tem um interesse comercial aí, né? Mas nós temos que saber lidar com o comportamento humano. E a gente sabe, por exemplo, que as famílias, que as instituições, elas vão bem quando os mais velhos ou os mais jovens caminham com os mais velhos. Deixar, por exemplo, uma família só com os mais novos, ou só com os mais velhos, ou uma empresa, uma instituição qualquer, só os mais novos ou só os mais velhos, é muito mais complicado. Até porque os mais velhos têm a experiência. E quanto mais tu entrevistar pessoas, melhor tu vai ser o entrevistador. Quanto mais eu for médico, melhor médico você. Por exemplo, eu me sinto melhor hoje do que há 10 anos atrás. A soma de todas as experiências. A experiência aumenta o QI. Antes, o QI da pessoa era 83. Quando eu comecei, 40 anos atrás, o QI era 83. E deu. Hoje não. Com a plasticidade cerebral, com a recuperação cognitiva, pelo capital cognitivo, o cérebro vai aumentando o QI dele. Como a gente sabe de que crianças nascidas em ambientes que privilegiam a leitura, o afeto, o peso do neurônio é maior. Eu estou falando do peso do neurônio é maior do que crianças em lares menos desfavorecidos, onde não tem o hábito da leitura. É impressionante as crianças de hoje, o conhecimento que eles têm, né? Muito na internet, né? Também, muito no. Eu sempre falo com as pessoas, não. Tempestade de porcaria. Antigamente a gente brincava de jogar de botão, né? No Futebol máximo. Não, e era uma coisa que fazia a pessoa não ter um isolamento social. Interagia direto. Interagia, isso é muito bom para o cérebro. Muito bom para o cérebro. Troca de experiência. Troca de experiência. Essa nossa troca de experiência aqui é um espetáculo. Nós estamos Mais pra aumentando. Não, para nós dois, para nós três aqui. Né? Isso aí pela plasticidade cerebral, existe uma neoformação de neurônios. Uma coisa interessante assim do cérebro, quando a gente nasce, nós temos em torno de 150 bilhões de neurônios. Já vem com isso. 150. E o cérebro pesa 1,5 kg. Até os 10 anos, existe uma poda neuronal. E nós ficamos com em torno de 80 bilhões de neurônios. Porque senão não caberia na cabeça. Antigamente, quando eu comecei, porque eu fiz um pouco de psiquiatria, eu fiz psiquiatria infantil também, estudar a segunda língua, a terceira língua, depois dos 10 anos. Hoje se sabe que não. Crianças com 4, 5 anos já têm todas as condições de aprender inglês, aprender alemão, aprender italiano, aprender árabe, porque ela tem muito neurônio. Só que depois existe uma poda neuronal fisiológica, porque senão não caberia na calota craniana. Por isso que os mais inteligentes antes eram cabeçudos. Provavelmente. E é interessante, porque nessa poda neuronal pode haver uma desregulação. A gente vê, por exemplo, crianças com autismo, crianças com déficit de atenção, com esquizofrenias precoces, existe uma desregulação nessa poda neuronal. É muito interessante isso.
E depende de cada um, não tem como... Depende de cada um. Claro que, por exemplo, autismo hoje, né? Aumentou o número de autismo? Aumentou. Uma das razões, e a gente tem que falar sobre isso, nós médicos, é que os pais estão tendo os filhos mais velhos. Os óvulos envelhecem. O espermatozoide envelhece. O cérebro envelhece. A gente tem que manter ele sempre ativo, pela plasticidade cerebral, pela recuperação cognitiva, ele está sempre ativo. Mas ele envelhece. Então aumentou o número de esquizofrenia, que é uma doença mais grave da psiquiatria. Aumentou o número de autismo. Um dos fatores é este. Porque o mundo está muito fast hoje, muito rápido. Hoje não existe mais conflito de gerações entre pais e filhos. Existe entre filhos de 15 anos com irmão de 13. Poxa, mas eu não fazia isso com 13 anos. Agora ele já faz. Então isso é ruim. Ter filho mais velho, porque é muito conflito de gerações. O pai não entende o que o filho está falando. Nem a mãe. É difícil acompanhar, né? O tempo passa para todo mundo, né? Sim, sim. E eles já vêm com uma carga genética, né? Já vem com um outro mundo, né? É com esse problema, essa questão da cybercultura aí, né? As pessoas que nasceram de 1980 para cá, eles nasceram junto com a internet, né? Isso é muito bom. Claro que é uma cultura nova, não é no centro de Farroupilha como na colônia de Farroupilha. Não. Tanto a pessoa que mora na colônia de Farroupilha como no centro de Farroupilha liga a internet. A informação é a mesma. Né? Então é uma nova cultura, que é muito boa. Claro que nós temos que falar excessivo uso, que aí vicia. Aí entra no vício. E aí digital. atrapalha muito a concentração, principalmente das crianças, e tira o foco dos estudos e do trabalho. Tanto que a gente vê essas pessoas viciadas na internet, a vida fica muito entediante para eles. A gente percebe isso. E quando eles não estão conectados, eles ficam assim, parecendo que são pessoas com déficit de atenção. Quando estão desconectados, quando eles conseguem sair da internet, parece que eles têm autismo leve. Atrapalha muito o diagnóstico médico. E eu vejo até pessoas medicadas, mas não têm déficit de atenção. Eles estão naqueles momentos que eles foram na consulta ou passaram um tempo desconectados, o cérebro fica desconectado. Fora do ar. Parece que tem déficit de atenção. Olha só. Parece que tem autismo. E é interessante, é uma nova cultura de diagnósticos em psiquiatria, pelo vício da internet. Isso é uma coisa bem grave, né? Porque hoje, assim, antigamente para nós, no nosso tempo de estudo, para saber uma coisa diferente, tinha que ir na biblioteca, pegar uma enciclopédia. Hoje está tudo ali o tempo todo. Né? E é uma coisa prazerosa, eu acho que pelo volume de informação, né? Sim, sem dúvida. O ser humano é curioso, então a gente não para de puxar a telinha, né? Não, a internet ela tem que integrar, não desintegrar. Porque quando nós nascemos, existe um link entre nós e o mundo, que é o mundo psíquico. É o mundo psíquico que nos coloca no mundo externo, da maneira nossa e da maneira da nossa cultura. Hoje, esse mundo psíquico concorre com a internet. Esse link entre nós e o mundo. E isso é uma coisa muito complicada. Difícil de lidar. Difícil de lidar. Nós, médicos do comportamento humano, psicólogos do comportamento humano, a gente tem que ter essa noção. Porque o bom é o face-to-face. Principalmente para a linguagem, que é a primeira função do cérebro de uma maneira assim integrada, porque a pessoa tem que saber falar. Isso não é através da internet, isso é através do mundo psíquico. E a importância dos afetos na linguagem. A pessoa tem que ter o face-to-face, a cara com a mãe, a cara com o pai, porque ela tem que se separar. Quando o bebê nasce, mãe e pai são todos iguais. Para ele, esse é o mundo dele. Com o tempo, ele começa a ver que é ele, a mãe, o pai, o nono, a nona. Tanto que nós temos marcadores psicológicos muito importantes,
que são as duas funções do Dr. René Spitz, que era um psicanalista austríaco, que ele colocava assim, muito interessante isso. Se tu olhar para uma criança, para um bebê, entre 2 e 4 meses, e se tu olhar face to face com ele, ele vai rir. Isso é uma coisa normal, é sinal do mundo psíquico se formando. Ele é outra pessoa, não é eu, tanto que ele ri. Então, marco de crescimento, os autistas não têm isso. A reação em torno de 8 meses, a reação de medo, fóbica, se tu pegar uma criança de 7 a 9 meses e olhar para ela, ela vai ter medo de ti. Olha só. Que é a reação de medo ao estranho, fóbica ao estranho, que é um marco importante. Que o cérebro, a parte neurológica está bem integrada com a parte psíquica. Isso a internet não dá. Isso é o mundo psíquico que dá. Por isso que na sociedade de pediatria americana é proibido telas do 0 aos 2 anos. Eles preconizam criar zonas de telas. Essa é a tradução literária. Zona de tela. Criar zonas de telas do 0 aos 2 anos. Zonas livres de telas. E até os 10 anos, sem computador e sem televisão no quarto. Até os 10 anos. Hoje é difícil, né? As crianças com 6, 7 anos já querem mandar na gente. É um mal, né? A criança tem que ter limite, né? O totem, né? Se não der o limite, a sociedade ou a polícia vai dar, né? Exatamente. E custa caro, né? E custa muito caro. Às vezes dizer não para o filho é muito difícil. É muito difícil. Só que tem que gostar muito do filho. Né? Exatamente. A pessoa que realmente gosta do filho, afetivamente plugado, vamos usar um termo, diz não. Mesmo. Não e não. Esse é um marco, né, de uma boa evolução humana, né? Eu trabalhei muito aqui no PROERD, Programa de Resistência à Droga e à Violência da Brigada Militar, e a gente via assim, aqueles jovens que estavam desgarrados, é porque faltava o pai na família, que é o pai que dá os não normalmente. É o tótem, sem dúvida. A mãe, ela é mais, né, matriarcal. Sim, mais a mama, né? Não adianta, né? Apesar de que tem tudo isso, mas a gente que trabalhamos com nós, os médicos, os psicólogos, também tem um mundo interno da pessoa. Tem pessoas que não têm pai, ou não têm mãe, ou não têm os dois, e hoje são pessoas, entre aspas, do bem. Se viraram. Claro que é importante a cultura, é importante pai, é importante mãe, mas nós também temos que fazer as pessoas se responsabilizarem por elas mesmas. A grande função nossa, do psiquiatra, do psicólogo, é ajudar as pessoas a não terceirizar os problemas. Não, eu só sei porque minha mãe, eu uso droga porque meu pai. Teu pai te botou maconha na tua boca? Não. E aí, velho? Não foi nem a tua mãe, não foi o nono que botou maconha? Ou foi o nono que te ajudou a encrencar? Não. Então, velho. Assumiu seus problemas. A gente tem que cuidar. Tu pode se tratar com o melhor médico do mundo. Tu pode se tratar com o melhor psicólogo do mundo. Se tu não fazer o teu papel. Tema de casa sempre foi importante. Eu vejo isso todo dia. Né? E hoje o maior mal da humanidade é a droga ou a depressão? É a depressão ou a droga? Os dois, né? Mas eu acho que hoje as drogas realmente está batendo na nossa porta de uma forma absurda, né? Nós vivemos numa região que álcool vinho dá sangue. Hoje é festival do chopp, mulher não paga, festival do vinho. Nossa, cervejarias, então, as cidades brigam para ter o maior número de cervejarias. Toda cidade é a Isso melhor. Isso é uma apologia, né? A gente eu tenho um hospital psiquiátrico, né? Então, quando eu dou palestra lá para os pacientes, nas quartas-feiras à noite, e eu brinco, entre aspas, com eles, se não fosse antiético da minha parte, em relação a eles, eu botaria na televisão. Quando os pacientes chegam lá, por alcoolismo, até porque o alcoolismo não é o maior problema do álcool. Que hoje que tem de gente que bebe um pouco, bate o carro, morre, mata alguém. 50% das mortes violentas na cidade de São Paulo é por relação ao álcool, pessoas alcoolizadas. E muitas delas nem são alcoolistas. São dados que a gente vê. Então o problema não é o alcoolismo. O problema são as consequências do uso abusivo momentâneo do álcool. E depois o alcoolismo. Então eu costumo brincar, entre aspas, porque no fundo é uma verdade, que eu botaria uma propaganda não digo, mas mostraria o pessoal vomitando fígado, morrendo de delírio tremens, as questões do álcool.
A gente vive numa sociedade tóxica. Que o álcool é a maior droga hoje. Não, o álcool é a droga que mais mata no mundo se tu botar todas as outras drogas juntos. Maconha, cocaína, que já dá um monte de problema. Sim. Só dá esquizofrenia, né? Cocaína, crack. Baixou o número de pessoas que usam crack no Brasil, porque estão morrendo muitos. Então eles estão meio assustados com crack. Maconha, crack, cocaína, LSD, êxtase, o que for. Alcoolismo mata mais do que todas as outras drogas juntos. E vira uma porta de entrada, né? E quem está no álcool para ir para a droga... Exatamente. Um dos fatores... eu fiz um trabalho uma vez mostrando fatores que poderiam desencadear o uso de drogas na infância, na adolescência e na fase adulta. Inquestionavelmente, se a pessoa não fumar, se a pessoa não beber, se a pessoa fazer esportes durante a adolescência... Dificilmente vai ter alguma dependência maior. São fatores para os jovens. Motivar o conhecimento, atividade física, em qualquer idade, né? Para ter hoje uma velhice a melhor possível, tem que ter boas condições físicas. Em qualquer idade. E a natureza conspira contra, né? Se a gente se cuidar, né? Uma coisa, doutor, que eu sempre falo na saúde, né? Como demorou para os planos de saúde botar uma nutricionista no convênio, né? Mas... A própria maior da nossa região, que é a Unimed, demorou muito para ter uma nutricionista afiliada ao programa, né? Mas hoje eles dão toda a estrutura. Pois é, mas demorou, né, doutor? Só no século XXI praticamente chegamos, né? Mas hoje, realmente, eu acho que hoje os nossos planos de saúde, eu sou um médico que atendo todos os planos. Humana, o Círculo... Unimed, SSI, todos os grandes planos. É uma luta, realmente, entende? Porque hoje as doenças estão batendo muito na porta dos hospitais. As pessoas estão se cuidando pouco. Essa noção de cuidados que eu comentei, pouco. Pouco exercício físico, alimentação, festa desenfreada, muita salgadinhos, muito X, muito álcool. Né? Então, as doenças... Liberado geral. Então, por incrível que pareça, 32 minutos já estamos de conversa. Opa, é verdade. Eu vou lhe deixar dessa vez, a casa está aberta para outros papos, que eu acho que foi muito produtivo, principalmente para mim e para as pessoas que estão nos acompanhando, né? Se tem alguma coisa que a gente não conversou sobre a sua principal especialidade, me deixe com as considerações finais aqui na nossa Câmara 13. Aqui. Claro, muito bem. Para mim foi um prazer, né? Eu sempre costumo dizer que nós médicos, nós da área psiquiátrica, da área psicológica e médicos também, nós temos uma função precípua, que é divulgar o conhecimento. Eu acho que nós, médicos, nós psicólogos, nós, até pela atividade que a gente faz, a gente não tem o prazer de estar aqui falando por uma gama enorme de pessoas, né? Com todos mais de 100 televisões que vocês têm associação, a TV Cidade, né? Então, olha o que eu estou fazendo. Esse é um dever e um prazer meu. Além de estar divulgando, eu estou tendo um prazer de te conhecer, assim, já te conhecer, mas não pessoalmente, entende? Então, para mim é um prazer. Isso é um dever precípuo de nós médicos, de passar um pouco de conhecimentos. Não é por nada que eu tenho uma clínica de repouso há mais de 30 anos e eu faço reuniões com os pacientes nesse período todas as quartas-feiras. Olha só. Porque é uma função minha. Apesar de ser, não só por ser o diretor técnico, mas eu tenho essa necessidade. É um prazer e um dever médico. É uma responsabilidade de quem tem o conhecimento repassar, eu acho, né? Muito. Porque eu sozinho... Agora, com programas como esse, olha que eu pude passar um pouco de conhecimento para as pessoas poderem repensar a vida, pensar naquilo que pensam, que é a grande função nossa. Entende? Não podemos terceirizar mais as responsabilidades. Nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Cada um com seus problemas. E se ajudarem. Ter médicos, psicólogos, claro, qualquer outra área, mas a pessoa tem que ter cuidados com ela mesma. Senão a gente vai perder essa guerra, principalmente em relação às drogas. Isso é muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer. Saúde para todos. Muito bom.